prazer imenso estar aqui, apesar de que eu tenho que falar que ninguém me avisou que nós seríamos cobaias desse novo modelo, né? Eles avisam assim na hora, ó, vocês são cobaias, é o novo modelo. É a Mas intimidade, André, é amigo assim. Parceiro, muito próximo, como o Zé Marcelo falou, cotidiano. Não, mas eu adoro a ideia, eu acho muito legal a gente ter uma conversa mais informal e saber que é um círculo que é mais próximo às pessoas inscritas no Congresso GIF. Então, espero que a gente tenha realmente um período aqui de discussão, de debate, de trocas de ideias, de aprofundamentos entre parceiros, que é muito bom. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Então, o que eu quero falar, o que nós sabemos, já que a gente está falando de dados, o que sabemos sobre o doador individual brasileiro. É sobre esse campo que eu vou me debruçar e, como a Grazi falou, eu vou trazer dados não só da pesquisa Doação Brasil, como de outras pesquisas, e aí a gente vai mostrando por aí. Como a gente está num grupo entre amigos, eu acho que eu posso passar esse slide, porque muita gente já me conhece, eu vi também ali na lista dos participantes que entraram, que tem muita gente que eu conheço, portanto, eu acho que a gente não precisa se aprofundar nisso, e tampouco em quem é o IDES. Acho que as pessoas conhecem o IDES, é uma organização de promoção da filantropia, do investimento social privado, uma melhoria do campo, da infraestrutura, para que o investimento social privado no Brasil seja cada vez mais forte e provoque mais impacto. E é relevante só lembrar que o IDES faz parte da Global Alliance, que é uma aliança que reúne todos os escritórios no mundo da Charity State Foundation, e isso é importante por quê? Porque a Charity State Foundation também produz muitas pesquisas, faz pesquisas inclusive aqui no Brasil, e o IDES acaba sendo o guardião desse conhecimento produzido pela CAF em relação ao Brasil, e eu vou falar sobre essas pesquisas também. E o IDES, um dos nossos canais de atuação para fortalecimento do campo é a produção e disseminação de conhecimento. Então, os livros, aqui tem vários livros e artigos publicados, tem as publicações da CAF, a pesquisa Doação Brasil e o fórum que foi agora há 2 semanas e alguns de vocês seguramente estiveram por lá. Bom, então, entrando nos dados, o que sabemos sobre o doador brasileiro, o que as pesquisas nos mostram? Primeiro, de que doador eu estou falando? Isso é muito importante. Eu estou falando de indivíduos, estou falando de doações feitas por pessoas comuns, como pessoa física, não estou falando de empresas, não estou falando de institutos e fundações, não estou falando de grandes fortunas, de famílias que têm suas fundações e seus institutos, senão apenas dos indivíduos. E de onde são os dados que eu vou trazer nessa parte da apresentação? Basicamente, da pesquisa Doação Brasil, que se refere a 2015, do Brasil Giving Report, que é feito pela CAF, e eu tirei dados de vários anos, e do World Giving Index, eu acho que as pessoas conhecem, para quem não conhecer eu vou explicar mais para frente, que também é feito pela CAF das edições de 2018 e 2019. No final dessa apresentação, tem um slide com todos os links para o acesso a todas essas pesquisas, então depois vocês vão ter essas informações. Então, vamos lá. A primeira coisa mais importante é saber que nós somos doadores e temos uma cultura de doação. A pesquisa Doação Brasil e depois as outras confirmaram que 2/3 dos brasileiros doam pelo menos uma vez por ano. Isso não é insignificante, é uma quantidade grande e mostra uma cultura de doação também representativa. Quanto à doação para as OSCs, eu uso OSC, organizações da sociedade civil, outras vezes ao longo dessa apresentação eu vou me referir a essa sigla, acho que todo mundo é familiarizado, para quem não é familiarizado, considere OSCs como ONGs, que era uma forma que as pessoas estavam mais acostumadas a tratar as organizações da sociedade civil. 2/3 dos brasileiros doam pelo menos uma vez por ano e metade deles doa pelo menos uma vez por ano para organizações da sociedade civil. Os outros 2/3, esse grupo a mais, doa para quem, então? Essas pessoas dão esmola diretamente, ou elas doam dízimos para a igreja, ou elas doam para parentes e amigos, e isso nós não estamos considerando como uma doação transformadora, um investimento social privado. Bom, tendo tanta gente doando, por que a gente passa por dificuldades, por que tem necessidades, por que temos a impressão que tem pouca gente doando? Porque nós doamos pouco.
O valor médio doado pelos indivíduos no Brasil é de R$ 200, ou seja, é uma doação inferior a R$ 20 por mês. Esse valor é pequeno. E o pior, esse valor tem diminuído, ele já foi maior. Em 2016, ele era R$ 250 e ao longo das crises econômicas que nós tivemos, esse valor vem caindo. Mas ainda assim, como a gente sabe que esse valor é pouco? Porque existem alguns comparativos. Nunca é fácil a gente comparar estatísticas de um país com outro país, mas se a gente não fizer isso, ou se arriscar a fazer isso de alguma maneira, a gente vai ficar sem noção. Uma das formas de comparar é você pegar o total doado e comparar ao percentual do PIB daquele país. Isso vai te dar uma noção. Aqui no Brasil, os indivíduos doam aproximadamente 0,2% do PIB. Na Inglaterra, que é um país com uma tradição grande, no Reino Unido, na verdade, que é um país com tradição grande de cultura de doação, eles doam 0,5% do PIB, ou seja, um pouco mais do que o dobro. E nos Estados Unidos, considerado um país com uma cultura de doação realmente robusta, é 1,5%. Algumas pessoas falam, essas estatísticas também consideram outras doações de empresas e tal. É um cálculo difícil de se fazer, mas seguramente, você considerando que o Brasil está com 0,2% e os Estados Unidos com 1,5%, ou seja, mais de 7 vezes, você tem um espaço grande para crescer, ainda que essas outras proporções estejam um pouco infladas. E esse não é o único comparativo, nós temos um outro comparativo, que é o World Giving Index, que eu tinha comentado, que é um ranking de solidariedade também feito pela CAF, com aproximadamente 140 países, baseado em 3 perguntas, que é, no último mês, você ofereceu ajuda a um desconhecido, contribuição financeira para as organizações da sociedade civil ou doação de tempo como voluntário para uma organização. Baseado nessas 3 perguntas, a CAF faz um ranking de solidariedade das populações dos países. E o resultado é o seguinte, na média dos últimos 10 anos, ou seja, isso não é uma fotografia de um ano específico em que aconteceu alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, é a média dos 10 anos. O Brasil está na 74ª posição de um ranking de 140 países, então nós estamos na metade, o que não é uma posição boa para o Brasil, considerando a força da sua economia. Se nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, nós estarmos na posição 74 é uma desproporção, ok? E se a gente olhar só a questão da doação, nós estamos um pouquinho melhor, porque como eu falei, eram 3 perguntas, uma sobre voluntariado, ajudar um estranho e doação. O ranking considera as 3. Aqui, se a gente pegar só o ranking de doação, nós estamos na posição 67. O que é um pouco melhor da 74, porque a nossa média puxa para baixo, porque o voluntariado ainda é muito baixo aqui no Brasil. Mesmo assim, não é uma posição boa, ou seja, então nós temos a noção de que, apesar de muita gente doar no Brasil, nós ainda doamos pouco e temos espaço para crescer bastante. O Brasil, em termos de doação para a ONG, está na posição número 67. Agora vamos ver quais são as causas que mais mobilizam e sensibilizam o doador brasileiro. Bom, em primeiro lugar, a religião. Como nós vimos, tem uma parte grande que contribui para a religião. Lá, quando a gente fez a diferença dos 2/3 para metade, religião é muito forte. Crianças, que não é uma causa, é um público mais... As pessoas costumam considerar isso como uma causa. Crianças têm um apelo muito grande junto ao público. Combate à pobreza e saúde. Saúde, apesar de não ser antes da pandemia, pelo menos, não era uma causa tão popular entre institutos, fundações, digamos, doação mais corporativa e institucional, junto ao público de indivíduos, é uma causa muito popular. Um minutinho só. Como eu estou dividindo a tela, eu não tenho acesso ao chat e isso, então se aparecer alguma coisa relevante, eu peço, por favor, a Graziela que me avise, tá? Ok? Bom, então... Opa, o que aconteceu aqui? Já foi. Agora, a gente viu quais são as causas que mais sensibilizam o doador individual brasileiro.
E agora, quais são as motivações dele? Por que ele doa? É bem interessante olhar as motivações. Eu espero que as pessoas estejam com tela cheia para poder ler isso. Tem umas letrinhas pequenas, mas eu vou ler. O primeiro que eles dizem é porque faz com que eu me sinta bem, ou seja, tem uma percepção do benefício da doação para o próprio doador. E em outros lugares também vai aparecer isso. Segundo, porque me preocupo com a causa, ou seja, tenho uma preocupação com um problema externo. Depois, porque quero ajudar as pessoas menos favorecidas do que eu, algo com uma visão mais emocional e menos racional do que a causa, porque acredito que todos precisam ajudar a resolver problemas sociais, é o quarto, ou seja, uma consciência cidadã, porque percebo que posso fazer a diferença também, e o último, porque ajuda a me tornar uma pessoa melhor, que se liga com o primeiro, porque faz com que eu me sinta bem, ou seja, essa visão do benefício que volta para o doador. E como doamos? Bom, o brasileiro ainda gosta de doar em dinheiro, mais da metade, quase 2/3 dos brasileiros doam em dinheiro. Essa é uma prática que está caindo, claro, a tendência é cair, nós acreditamos que agora, na época da pandemia, vai ter caído muito mais, mas já vinha caindo e as que registravam maior crescimento eram essas que estão em vermelho, ou seja, doação online via conta bancária ou cartão de crédito, cresceu muito de um ano para o outro, e via plataforma digital também. Nós acreditamos que a tendência é isso crescer muito mais. O que nos faria doar mais? Quando a gente pergunta o que precisa acontecer, o que precisa mudar para que doem mais, os brasileiros, mais da metade dá a resposta automática, ou seja, ter mais dinheiro, claro. Aí a segunda é saber, 43%, com certeza como o dinheiro será gasto. Vocês vão ver que as próximas todas falam sobre a relação de confiança. Mais transparências por parte das ONGs, 36%. E agora um minutinho aqui. E saber mais sobre as ONGs e suas atividades. Então, desconsiderando o primeiro, sobre o qual nós não temos influência nenhuma para que o doador tenha mais dinheiro, as outras 3 são pontos sobre os quais a gente precisa se debruçar e ver como a gente consegue resolver. Eu sei que muitos não gostam dessa história, de desconfiança, não tem confiança e tal. A verdade é que existe essa desconfiança, e essa desconfiança pode ser originada de várias coisas, inclusive do desconhecimento. E é um desafio colocado para nós, e nós temos que tentar resolver essa questão. E percebemos que a transparência é ainda mais valorizada pelos doadores de alta renda, porque saber com certeza como o dinheiro será gasto, na média 43% marcou isso como uma razão para doar mais. Porém, entre os doadores de alta renda, pessoas com renda de acima de 100 mil por ano, 51% indicaram isso como uma motivação para doar mais. E entre as pessoas com mais baixa renda, ou seja, com renda familiar inferior a 10 mil por ano, apenas 35% indicaram essa questão. Então, a transparência, quanto mais recursos tem o doador, mais ele valoriza a transparência. E, por fim, algo que foi revelado pela pesquisa Doação Brasil, hoje já é mais comum, as pessoas sabem, doação não é tema de conversa. 87% acreditam que os doadores acham que o doador não deve falar de doação. Esse também é um outro grande desafio dos desafios que nós temos para fortalecer a cultura de doação no país. E agora eu vou trazer dados de uma outra pesquisa, que não é uma pesquisa do IDES, mas que eu acho que também traz alguns pontos interessantes, que é o que sabemos sobre os doadores de alta renda. Por que eu estou falando de doador de alta renda? Novamente, indivíduos, não são as famílias, as grandes fortunas. São indivíduos com renda mensal superior a 30 mil reais, ok? Esse universo, na melhor das hipóteses, eu estou falando de 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. Qual é a fonte desses dados? É uma pesquisa feita pelo Fernando do Amaral Nogueira, Alexandre Abdal e Pedro Henrique Campos, que chama Práticas e Percepções da Doação entre a População de Alta Renda no Brasil. Depois vai ter o link para essa pesquisa também. Ok, o que nós sabemos e que diferencia de todo mundo, que era o que eu estava falando, dessa proporção de doadores com renda mais alta? A proporção de doadores entre eles é maior. Enquanto entre a população em geral, 50% dos brasileiros doam pelo menos uma vez por ano para uma organização social,
Entre esses de alta renda, 77% das pessoas doam pelo menos uma vez ao ano. Ou seja, a gente já está falando de mais de 3/4 das pessoas doam pelo menos uma vez por ano. E eles doam mais, enquanto a média do valor doado pela população em geral é de R$200, a média dos que têm maior poder aquisitivo é R$3.500, ou seja, a gente está falando de 17 vezes mais ou menos. É uma diferença significativa. Mas isso não significa que eles proporcionalmente doam mais do que os que têm renda mais baixa, porque os mais ricos doam em média, 0,3% de sua renda ao ano, enquanto os mais pobres doam 1,2% de sua renda ao ano, ou seja, eles doam 4 vezes mais. Se nós conseguirmos trazer essa proporção para a faixa de renda dos mais ricos, ou de uma classe média, a partir de uma classe média alta, nós vamos ter um volume significativo de recursos para as organizações sociais. Os mais ricos são igualmente discretos em relação às suas doações. 78% deles diz que não é comum, nem muito comum, conversa com quem quer que seja sobre doação, o que mostra que esse traço da nossa cultura atravessa todas as classes sociais. E eles também são preocupados com confiança, como nós já havíamos dito lá atrás. 98%, ou seja, a esmagadora maioria, afirmam que a confiança é importante ou muito importante para a doação. 90% diz que perder a confiança é o principal motivo para interromper uma doação e 60% diz que o principal motivo para não doar é a ausência de confiança em quem pede. Agora, o interessante dessa pesquisa é que ela avançou um pouquinho mais sobre o que significa confiança, quando eu falo que quando 98% diz que perder a confiança é a principal razão para não doar. O que significa confiança para essas pessoas? Para 56% deles, confiança significa transparência. Ou seja, administração adequada dos recursos, prestação de contas e clareza dos objetivos. Para 46% deles, confiança é impacto, é que a organização tem a capacidade de chegar nas pessoas, entregar os produtos, serviços e atingir seus objetivos. É interessante porque a gente vai vendo os tijolos que constroem a confiança. 26% a confiança vem através de verificação externa, ou seja, que as atividades da organização sejam auditadas, acompanhadas ou avaliadas por atores independentes ou auditorias externas e periódicas, que seja feito periodicamente. E, por fim, 17% deles é idoneidade, uso republicano dos recursos, ausência do envolvimento da corrupção ou desvios, claro. Eu acho bem interessante esse mergulho que eles fizeram, porque isso ajuda a gente a comunicar para as organizações sociais onde elas precisam atuar, chamar atenção para construir esses laços de confiança. Agora, já chegando perto do final, vamos ver qual é o tamanho do bolo que nós estamos falando. Quando eu falo os indivíduos doam, eu estou falando de quanto em recursos? Bom, só a pesquisa do Ação Brasil estimou isso, e ela estimou em 2015 em 13,7 bilhões. Todos juntos, os indivíduos, em geral, indivíduos de alta renda, que eu fiz o perfil agora, doam 13,7 bilhões. Mas esses dados são de antes da pandemia. Chegou a pandemia e nós temos números impressionantes. Acho que quase todos vocês devem conhecer o monitor das doações da ABCR, que registrava ontem, 6 bilhões e 400 milhões doados como resposta à Covid. Portanto, esse valor de 13,7 bilhões, nesse instante, a gente não tem muita noção de como ele estaria. Como que a gente acredita que ele estará? Como nós podemos esperar que ele esteja? Então, eu gostaria de saber o que o público acha. Que a pandemia vai ter um impacto positivo sobre as doações ou negativo? Se alguém pudesse colocar a enquete no ar, eu não sei se ela já está no ar, porque eu estou compartilhando a tela.
Entrou já, Andréia, a enquete. Então, eu gostaria que vocês respondessem se vocês acham que, em relação à doação do ano que vem, se vocês acreditam que as pessoas vão doar mais ou menos em relação ao período pré-pandemia, ou seja, o período antes da pandemia. Vocês acham que o impacto da pandemia vai fazer com que as pessoas doem mais o ano que vem, menos, ou doarão igualmente o que eles doavam antes? Por favor, vocês respondam, e aí, quando for possível, vocês apresentam os resultados para eu saber, ou para todo mundo saber, se vocês estão otimistas ou pessimistas. Da nossa parte, quais mudanças nós esperamos, podemos esperar? A nossa avaliação é que o que aconteceu no período da pandemia certamente trouxe mais confiança na capacidade e no poder das organizações da sociedade civil. Houve uma exposição muito grande na mídia, houve uma discussão, uma apresentação sobre o que estava sendo feito. A sociedade civil respondeu, opa, então, por um pouquinho, tá para doarão mais. A ideia que nós temos é muito parecida. Nós acreditamos que as pessoas terão mais confiança, ou seja, a questão da confiança na capacidade, na idoneidade das organizações da sociedade civil deve crescer, o que provavelmente vai estimular as pessoas a doarem mais. A experiência de ter doado, já que muitas pessoas doaram, e ver o impacto dessa doação, já que isso foi propagado, colocado na mídia, os resultados, os impactos das ações das organizações sociais, também deve fortalecer na pessoa a impressão, a sensação de que vale a pena você doar porque existe o resultado. Então, podemos esperar, o que nós acreditamos na análise do que vimos, dos dados que nós já tínhamos e do que vimos acontecer durante a pandemia, é que nós teremos uma cultura de doação fortalecida após a pandemia. Mas nós só vamos saber isso mesmo com a pesquisa Doação Brasil 2020, ou seja, nós vamos fazer uma nova edição, o IDES vai fazer, já está decidido, já estamos em fase de contratação do Instituto, nós vamos fazer uma nova pesquisa Doação Brasil, a última foi feita refletindo os dados de 2015, 5 anos atrás. O campo deve ser feito logo em janeiro, para poder refletir o ano de 2020 inteiro, e em maio nós devemos ter uma nova pesquisa Doação Brasil, mostrando o que aconteceu em 2020 no país, o que aconteceu com a cultura de doação, com todos esses acontecimentos que nós tivemos em 2020, e vamos ter também uma projeção do quanto foi doado pelos indivíduos, porque os dados do monitor de doações consideram todas as doações, indivíduos, empresas, todas elas, mas nós vamos ter um número para a doação dos indivíduos e poder comparar com 2015. Bom, eu fico por aqui. Como eu falei para vocês, aqui estão os endereços para acesso de todas as pesquisas que eu mencionei, inclusive a pesquisa que não é do IDES, nem da CAF, nada. Eu estou colocando aqui o endereço da Sinapse, o banco de dados do GIF, no tema cultura de doação, ela está lá. O que eu falei é resultado de muitas pesquisas, então eu não trouxe especificamente aquele percentualzinho, não, é uma coisa que foi ao longo dos anos se confirmando, então é algo que a gente já tem mais tranquilidade sobre esses dados, né? Mais certeza de que o perfil do doador é esse mesmo aqui no Brasil.